Olá a todos, voltamos aqui com mais um vídeo a respeito de conceitos políticos e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito do conceito de democracia. O conceito de democracia é um dos conceitos mais manipuláveis que existe porque ele é passível de ser analisado de duas formas. Primeira forma seria uma forma exclusivamente do ponto de vista jurídico, aquilo que eu vou chamar ao longo desse vídeo de democracia formal, e a segunda forma é do ponto de vista político propriamente dito, ou do ponto de vista da concretização dos elementos jurídicos na prática, na realidade, que eu vou chamar aqui então de democracia material. Nesse sentido, o conceito de democracia ele passa a ser utilizado, ele passa a ser criado, como é de conhecimento comum, a partir do momento em que ele surge na Grécia Antiga. Naquele momento, é importante destacar que a sociedade grega era composta por homens livres e por escravos. Basicamente, essas duas classes, esses dois grupos formavam a sociedade grega e então, por democracia, se entendia a possibilidade e, por que não dizer, a obrigatoriedade de participação no âmbito da definição dos rumos da polis grega daqueles homens que eram livres. Nesse sentido, surgem aí duas ideias, dois princípios básicos que sustentam o conceito de democracia, que é a ideia de cidadania e a ideia de igualdade. De que forma esses conceitos estão presentes? Primeiro, o conceito de cidadania, entendendo-se por cidadão aquele indivíduo a quem são atribuídos direitos políticos. Portanto, esses homens livres gregos tinham o direito político de participar naquilo que eu chamo de processo legislativo, ou seja, no processo de formação da lei naquele momento. E o conceito de igualdade, ele está relacionado aqui à ideia de igualdade do ponto de vista jurídico, ou seja, todos esses cidadãos eram iguais perante a lei. Nesse sentido, então, do período grego, estão presentes até hoje na ideia de democracia essas duas ideias. A ideia de cidadania, ou seja, todos aqueles que são cidadãos têm a possibilidade de participar do processo de criação das leis, e a ideia de igualdade, que é a garantia de que todos esses cidadãos são juridicamente iguais uns aos outros. É necessário lembrar aqui, contudo, que essa participação no processo de criação da lei não era, naquele momento, uma participação como se tem hoje. Naquele momento, na Grécia Antiga, o que se tinha era a ideia de democracia direta, e nessa democracia direta, portanto, quem criava a lei era o próprio cidadão. Não existia, pelo menos do ponto de vista da formalidade, nenhum tipo de representação. Claro que na prática ocorria a representação também na Grécia Antiga, mas uma representação de uma forma bastante distinta daquela que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, se pode ter em mente a ideia de que a cidadania, o conceito de cidadania, repetindo, entendendo-se como cidadania aqui, de um ponto de vista exclusivamente político, que é a possibilidade do indivíduo criar a lei a qual ele se submete. E a ideia de igualdade, de que todos esses que criam leis são juridicamente iguais entre si, esses dois princípios, então, surgiram na Grécia Antiga. Durante o período medieval não se fala muito em democracia, até mesmo porque quem comanda o processo político e o processo jurídico é a Igreja cristã. E nesse sentido a Igreja então ela não dá margem a nenhum tipo de participação social, a nenhum tipo de participação popular nesse processo político jurídico. A ideia de democracia ela vai voltar à tona, digamos assim, a partir do período moderno. Começa então, existem alguns autores aí ao final da Idade Média que vão falar a respeito disso, mas um dos principais vai ser o Maquiavel, quando o Maquiavel fala a respeito da ideia de república. O Maquiavel chama de república aquilo que hoje também de uma forma análoga chamaríamos de democracia. Então, a partir desse momento, a partir do pensamento do Maquiavel e gradativamente caminhando até se chegar aos dias de hoje, vão surgir
outros princípios que vão embasar a ideia de democracia. Um deles é a ideia de que o poder político ele precisa ser exercido por órgãos colegiados. Ou seja, o que é um órgão colegiado? É aquele órgão que é composto por duas ou mais pessoas e esses órgãos então tomam decisões de maneira coletiva, de maneira em conjunto. Nesse sentido, então, quando o poder político está distribuído em órgãos colegiados, a gente tem aí a ideia também de democracia. Posteriormente, essa ideia de órgãos colegiados, ela foi reforçada pelo pensamento do Montesquieu de distribuição de funções, que comumente ou constantemente é chamado de separação de poderes. Ou seja, o poder político não pode ficar concentrado nas mãos de uma única pessoa, como acontecia, por exemplo, na França durante o período absolutista. O exemplo maior do absolutismo francês foi o rei Luís XIV, no momento em que ele criava a lei, ele executava a lei e ele julgava as pessoas com base na lei que ele mesmo criava. São essas as três funções clássicas do Estado, conforme previstas pelo pensamento do Montesquieu, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário, estando separados. Quanto mais separados eles estiverem, mais democrático então o país será. E posteriormente, reforçado com base na Revolução Americana, ou seja, no processo de independência dos Estados Unidos, e com base na Revolução Francesa, surgiu mais um princípio democrático, a ideia de que o poder ele precisa ser exercido, entre aspas, de baixo para cima, ou seja, da sociedade em direção ao Estado. E não o contrário, e não o Estado criando leis, criando regras, se impondo como tal frente à sociedade. E ainda faltou falar um princípio que ele é geral, ele perpassa todos esses momentos históricos, que é o princípio da maioria. Se considera como democrática aquela situação na qual o poder esteja nas mãos de todos, ou pelo menos nas mãos da maior parte. Logicamente, o fato do poder estar nas mãos da maioria não dá à maioria o direito dela fazer o que quiser. Isso é um princípio, é uma ideia que veio com o Tocqueville, um autor que estudou os Estados Unidos aí no início do século XIX, e ele já chamava atenção naquele momento, 200 anos atrás, para essa ideia da ditadura da maioria. Então, o que se tem como princípio democrático? Basicamente são 5 ideias. A ideia de que o poder precisa estar nas mãos de todos, ou pelo menos da maioria. A ideia de que todo cidadão, aquele que é cidadão, que tem direitos políticos, são iguais perante a lei, todos os cidadãos são iguais perante a lei. A ideia da distribuição de poderes, ou separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. A ideia de que esses poderes precisam ser exercidos por órgãos colegiados. E o quinto princípio, que seria a ideia de que o poder político ele se origina na sociedade e ele vai em direção ao Estado. Olhando para esses princípios e aplicando esses princípios ao Brasil atual, se percebe que esses princípios estão presentes. Ou seja, quando a gente olha que numa democracia representativa como é a nossa, o poder está nas mãos do povo, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, conforme está presente no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, de que todo o poder emana do povo. Então se tem aí, do ponto de vista de uma democracia formal, vinculando-se a esses princípios, a ideia de que o poder está nas mãos da maioria. Tem-se também a ideia presente, a ideia clara, de que todos aqueles que são cidadãos são iguais perante a lei. Aqui, mais uma vez, limitando-me ao aspecto formal da democracia, certo? Conforme está no artigo 5º da Constituição, a ideia de igualdade entre todos. Então, todos aqueles indivíduos que têm direitos políticos garantidos, conforme o artigo 14 da Constituição, são iguais perante a lei. Existe a distribuição de poderes. Claramente, temos aí o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário atuando no Brasil. Esses 3 poderes, os seus órgãos superiores ou nível superior desses poderes, exercem suas funções de maneira colegiada.
Basta olhar para o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, portanto é um órgão colegiado. No âmbito do Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele é duplamente colegiado, porque de um ponto de vista existem duas casas legislativas, Senado e Câmara, que tomam decisões em conjunto. Essa seria a primeira forma de ser um órgão colegiado. E a segunda forma é que cada uma dessas casas legislativas, obviamente, é composta por mais do que duas pessoas tomando decisões. A Câmara dos Deputados tem os seus 513 deputados e o Senado Federal tem os 81 senadores. E o Poder Executivo também é um órgão colegiado, já que o presidente da República não toma decisões sozinho. Certo? De maneira técnica, o presidente da República toma decisões em conjunto com os ministros que compõem o seu gabinete. Então, nesse sentido, se percebe a presença de órgãos colegiados no Brasil. E, por fim, retornando ao primeiro princípio, tem-se claramente a ideia de que o poder ele surge de baixo para cima. Um exemplo bem simples é a questão de formação de um partido político, por exemplo, para representar os interesses de parcela da população. Esses partidos são criados com base na iniciativa própria da sociedade e não por imposição do Estado. Então isso é uma mostra de que o poder é emanado de baixo para cima, ou seja, da sociedade em direção ao Estado. Contudo, não basta olhar para a democracia apenas desse ponto de vista principiológico. É necessário também verificar a presença de 8 regras no ordenamento jurídico para que se concretize do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, esses princípios que foram falados anteriormente. Então, basicamente, se considera a existência de 8 regras para que um país seja considerado como democrático. É lógico que para o país ser efetivamente democrático, seria o ideal a presença de todas essas regras. Tá? Mas se considera que um país, ele tendo a maioria dessas regras, ele já vai ser considerado democrático. Essa maleabilidade ela existe para que se façam comparações entre os países. De todo jeito, quais são essas regras? São 8 regras que são bastante simples. Primeira regra, o poder legislativo, aqui sempre fazendo um pequeno parêntese, todas essas regras, elas se aplicam ao âmbito federal, no caso do Brasil. Então, primeira regra, né, o órgão político máximo, que é o Congresso Nacional, e dentro do Congresso Nacional, no caso, a Câmara dos Deputados, que é o órgão que representa a população. Então, o poder legislativo deve ter seus membros eleitos pelo povo. No âmbito brasileiro, claramente se tem a eleição de deputados federais pelo povo. Segunda regra, membros do poder executivo também devem ser eleitos pelo povo. Então, essa regra ela se aplica especificamente, claramente no âmbito brasileiro, à eleição de prefeitos e à eleição do presidente da República, que todo mundo sabe também são eleitos pelo povo. Terceira regra coloca que não pode haver nenhum tipo de distinção entre as pessoas que são maiores de idade. Ou seja, atingiu-se a maioridade, não pode haver distinção de raça, não pode haver distinção de sexo, não pode haver distinção de renda, não pode haver distinção religiosa. Ou seja, independentemente da preferência da pessoa, a pessoa precisa ser eleitora. Quarta regra coloca que o peso do voto de cada cidadão precisa ser igual. Não pode haver, como existia no Brasil há mais ou menos 100 anos atrás, o voto separado por critérios de peso. Quer dizer, até 100 anos atrás, o voto do cidadão brasileiro, conforme a sua renda, o voto tinha peso 1, se a renda fosse maior tinha peso 2 e assim sucessivamente. Então o voto precisa ter o mesmo peso, deve valer a mesma coisa. Quinta regra coloca que o cidadão deve formar o seu voto da maneira mais livre possível. Traduzindo em miúdos, não pode haver censura. Se houver algum tipo de censura no que diz respeito à divulgação de informações sobre os candidatos, então percebe-se claramente que o país não tem essa aplicação dessa regra democrática.
A sexta diz respeito à existência de alternativas. E quando se fala em alternativas, de um ponto de vista formal, isso significa a existência de, no mínimo, 2 partidos políticos diferentes para que o cidadão possa ter opção de escolha entre esses candidatos desses partidos. A sétima regra fala a respeito da maioria, quer dizer, nas eleições, quem tem maioria precisa ganhar. E no âmbito brasileiro isso também se concretiza. E a última regra, que é a mais importante, significa dizer o seguinte, que a maioria não pode tirar direitos da minoria, principalmente o direito que essa minoria tem de concorrer em novas eleições. Ou colocando com outras palavras, quem ganhou não pode tirar o direito de quem perdeu de, numa próxima eleição, tentar ganhar, tentar virar o jogo. Ou seja, sintetizando essas 8 regras. Primeiro, deve haver eleição para o legislativo. Segundo, deve haver eleição para o executivo. Terceiro, quem for maior de idade deve ser eleitor sem nenhum tipo de distinção. Quarto, o voto deve ser igual, sem nenhum tipo de peso para um ou para outro. Quinto, não pode haver censura, as pessoas devem formar a sua opinião política da maneira mais livre possível. Sexta, deve haver alternativas, ou seja, deve haver pelo menos 2 partidos políticos. Sétima, a maioria vence. E oitava, a maioria não pode tirar direitos da minoria. Então, lembrando que esses 8 elementos são regras que precisam estar positivadas, precisam estar presentes no ordenamento jurídico de um país, na lei, né? Nessa lei eleitoral, essas regras precisam estar presentes. Agora, é necessário lembrar que não basta apenas a existência das regras, ou seja, as regras só terão efetividade se os princípios também estiverem presentes. E aí, como exemplo, eu coloco a situação do Brasil durante o regime militar brasileiro. Ou seja, durante o regime militar brasileiro, se a gente for olhar as 8 regras, existiam eleições para o poder legislativo, existiam eleições para o poder executivo, existia a ideia de que quem era maior de idade seria eleitor sem nenhum tipo de distinção, o voto não tinha distinção, ou seja, o voto era igual, o peso era o mesmo, certo? A quinta regra, aí ela estava prejudicada naquele período porque existia a censura. A sexta regra, existência de pelo menos 2 partidos. E durante o regime militar brasileiro existiam 2 partidos, a Arena e o MDB. A maioria vencia, que é a 7ª regra. E do ponto de vista eleitoral e de representação dentro do Congresso Nacional, do ponto de vista formal, exclusivamente formal jurídico, a maioria não tirava direitos da minoria, porque a minoria representada pelo MDB, que era o partido da oposição, sempre tinha representantes dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados principalmente. Então, se a gente olhar apenas do ponto de vista jurídico, a ditadura brasileira era uma democracia. E é nesse momento em que precisam estar presentes os princípios. Quer dizer, quando a gente olha para aquele período, as regras estavam presentes, mas a ideia de que o poder estava nas mãos do povo, né, nas mãos da maioria, que é o primeiro princípio democrático, não se concretizava. Porque, apesar de haver eleições, mas a definição disso não era feita pelos partidos, por exemplo. Quem definia os candidatos não eram os partidos por meio de influência, muitas vezes direta, dos militares. Então, o primeiro princípio estava aí ameaçado. Quando a gente olha para o princípio de distribuição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, do ponto de vista formal, existia executivo, legislativo e judiciário, mas do ponto de vista político, esse princípio era violado, porque quem efetivamente tomava as decisões não era o legislativo, por exemplo, não era o judiciário. Quem tomava as decisões era o poder executivo. Basta olhar para a Constituição de 1967 e, posteriormente, para a Emenda Constitucional de 1969, que praticamente deu plenos poderes ao Poder Executivo de interferir no Legislativo e no Judiciário. Né? Voltando à ideia dos partidos, quando a gente olha para o 5º princípio democrático, que é a ideia de que o poder deve vir de baixo para cima, né? Da sociedade para o Estado. Se percebe claramente que isso não ocorria,
porque, como eu falei agora há pouco, eram os militares que definiam os partidos políticos, foram os militares que definiram os partidos políticos, e essa ênfase nos partidos ela ocorre porque cabe aos partidos representar a população. Então, os militares criaram os dois partidos, os militares definiram os filiados aos dois partidos, os militares muitas vezes definiam os candidatos dos dois partidos, o que se percebe então, ou onde se percebe então a ausência dessa ideia de que o poder vinha do Estado em direção à sociedade. Além disso, é necessário também olhar não apenas do âmbito de vista formal, do ponto de vista formal, mas existem inúmeros autores que fazem essa análise democrática do ponto de vista material. E o que isso quer dizer? Quer dizer a concretização dessas regras eleitorais e sua efetividade. Então, quando a gente olha, por exemplo, a primeira regra, que é a questão da eleição do legislativo, isso aí é meio inquestionável, não tem muito o que se questionar. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a quinta regra hoje, que coloca que o cidadão deve ser livre para formar a sua opinião da maneira mais livre possível. De um ponto de vista jurídico, isso ocorre, porque ninguém é obrigado a escolher um candidato. Ou seja, não há uma lei que diga vote no candidato A, vote no candidato B. Agora, quando a gente olha para a situação material, para a situação social do cidadão brasileiro, muitas vezes se percebe que essa regra não se concretiza. E o exemplo que eu coloco é aquele cidadão que, na localidade onde ele mora, ele só tem acesso a um canal de televisão, por exemplo. Então, dessa forma, como o cidadão vai formar a sua opinião de maneira livre? Ou aquele cidadão que, por questões econômicas, não tem condições, por exemplo, de comprar um jornal, de comprar uma revista, de ter acesso à internet para poder buscar informações sobre os candidatos. Então, ele tem acesso apenas àquilo que lhe é passado, e nessa situação, de um ponto de vista da concretização dessa regra, ela não é concretizada, porque o indivíduo ele não tem efetivamente a formação livre da sua opinião. Um outro exemplo é a sexta regra. A sexta regra coloca que é necessária a existência de pelo menos duas alternativas, ou seja, dois partidos políticos. Do ponto de vista jurídico, quando vão para, por exemplo, o segundo turno, o partido A e o partido B, essa regra se concretiza, porque existem ali dois partidos concorrendo àquele cargo. Ok. Mas imaginem a situação na qual o cidadão não quer votar no partido A, nem no partido B. Ele não quer que sejam eleitos o candidato do partido A, nem o candidato do partido B, porque ele não gosta, ele não quer nenhum desses dois. Então, desse ponto de vista, ou seja, da efetividade, da concretização, qual é a alternativa que esse cidadão tem? Se ele não quer o A e ele não quer o B, ele quer o C, mas o C não foi para o segundo turno. Então, claro que aí muitos diriam, bom, basta ele votar nulo, basta ele votar em branco. Mas essa alternativa não soluciona, porque votos nulos e votos em branco são votos inválidos e não servem para nenhum tipo de cálculo eleitoral. Então, de um ponto de vista material, de um ponto de vista político, esse indivíduo acaba não sendo representado, ele acaba não tendo as suas vontades concretizadas pelo eleito, no caso. E ainda é necessário destacar aqui que, extremamente importante, democracia é um direito humano. Ou seja, não é possível esquecer, deixar de lado a ideia de que democracia é um direito humano, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, artigo 21, estão lá recomendações a respeito do processo democrático, ou seja, parte-se do princípio de que democracia e direitos humanos são questões que estão interrelacionadas. Um país, então, que não respeite os direitos humanos tem a possibilidade de vir a não ser considerado como democrático. Ou seja, é necessário sempre compreender que democracia é vista como um direito humano, é vista então como um direito até mesmo fundamental do indivíduo e que viver, portanto, em um país democrático faz parte da concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.
Por enquanto é só, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe essa dúvida aí nos comentários. Entre na minha página no Facebook, que é www.facebook.com/profmateus. Prof. Mateus, tudo junto, Mateus com TH. Fiquem à vontade para mandar suas críticas, suas sugestões. Caso vocês tenham interesse de algum vídeo sobre algum tema específico, basta pedir. Na medida das possibilidades, eu vou fazendo e vou publicando por aqui. Muito obrigado.